Oi, pessoal, tudo bem? A gente já falou aqui no grupo, né, aqui nos nossos outros episódios, sobre o cientista-chefe. Né? Já trouxemos alguns cientistas-chefes, já falamos com um dos idealizadores do cientista-chefe, o professor Tarcísio Pequeno. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre o uso dessa visão do cientista-chefe, do papel do cientista-chefe na saúde. Nós sabemos aí que nos últimos 2 anos a saúde, né, foi super requisitada, né, pela questão da Covid e tudo mais, e precisou dar bons resultados, tanto para o poder público, né, de orientação ao poder público, como até de orientações para os próprios médicos e tudo mais, como proceder com relação à Covid, certo? Então, para a gente entender um pouco esse universo, né, que fica ali por trás, que muitas vezes a gente imagina que está todo mundo tomando decisão da própria cabeça, né, mas na realidade existem vários dados, várias pesquisas, vários estudos, debates e tudo mais, que municiam, que subsidiam os nossos gestores, né? Eu convidei aqui o meu amigo, de longas datas aí, fazia tempo que a gente não se encontrava, que ele estava morando em São Paulo, mas hoje ele voltou a morar em Fortaleza, que é o Xavier Neto, né? Ele é médico aqui pela nossa UFC, tem uma larga experiência em São Paulo, né, nos diversos hospitais, institutos de pesquisas, nessa área básica de medicina, e que hoje ele é o cientista-chefe da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, Xavier, muito obrigado, né, por você estar aqui. Eu sei que você está aí com a sua agenda bem complicada, mas você aí se prontificou aqui, está conosco. É um prazer tê-lo aqui. Foi um prazer reencontrá-lo depois de muitos anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho aí do cientista-chefe, né, de como é que foi essa gestão desse tempo conflituoso aí da Covid, né, CESA, decisões, pressões de todos os lados, necessidade de dados para municiar as decisões. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para o nosso público aí, como é que foi esse processo, como é que isso aí ajudou, né, ao governo do Estado nesse trabalho. Primeiro, gostaria de começar agradecendo a oportunidade e dizer que é um prazer muito grande mesmo conversar com você. Na realidade, a nossa geração, né, agora começa a participar aí com mais energia, né, nos desígnios aí da política, começa a atuar um pouco mais nas questões de planejamento e de execução. E é muito bom retornar o diálogo com você. Nos conhecemos há muito tempo mesmo, e é um prazer ver que você está aí de uma forma tão importante, auxiliando aí a Universidade Federal, a Fundação, e é um prazer grande. Então, assim, a sua pergunta, né, como é que foi esse retorno para o Ceará e principalmente na condição de cientista-chefe? Eu já havia retornado há algum tempo, pouco tempo, na realidade, ao Ceará. Estava na FUNCAP, quando o secretário Cabeto, né, o doutor Cabeto, foi convidado para ser o secretário e muito gentilmente me convidou para ser o seu cientista-chefe da saúde. E o cientista-chefe da saúde, como os outros cientistas-chefe, são casos assim muito novos de criação de uma figura, de uma espécie de participante aí na gestão governamental. Um processo que você já até aludiu, foi uma ideia muito importante, muito feliz do professor Tarcísio Pequeno, da FUNCAP, de criar essa figura do cientista-chefe que serviria de ponte entre as secretarias de Estado e a FUNCAP, né? E a ideia por trás disso não era só para servir como ponte, mas também estimular o uso, a partir das secretarias, da melhor ciência que a gente consegue ter, né? De trazer a ciência para dentro das decisões de gestão. E esse é um desafio bastante interessante, que nós estamos apenas começando, mas já aprendemos bastante coisa. Mas é um desafio continuado, porque existem muitas dificuldades, existem muitas satisfações também, mas existem muitas dificuldades. É uma posição nova,
mas eu acho que foi uma ideia brilhante e que tem um excelente futuro. E como é que foi o trabalho, né, assim, do cientista-chefe, né, do cientista-chefe Xavier, dentro da CESA, ligado, por exemplo, a essa questão da Covid? Veja bem, né, Barros, a Covid foi uma contingência, né? Nós entramos e passamos aí talvez um ano trabalhando, aprendendo bastante sobre gestão em saúde com o secretário Cabeto e seus colaboradores mais próximos. Passei um ano frequentando as reuniões diariamente, frequentando ali aquele círculo mais próximo ao secretário Cabeto, entendendo os problemas, entendendo como é que a secretaria funcionava, e já na época começando a formar um grupo que era justamente a semente do grupo que nós formamos agora como o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará. Então, eu tive a felicidade de contar com a ajuda de vários profissionais médicos e não médicos para organizar esse núcleo do Centro de Inteligência. E o Centro de Inteligência é uma instituição ligada ao gabinete do secretário, que tem o objetivo de assessorá-lo nas questões que são demandadas pelo próprio secretário. Mas já em janeiro, né, em janeiro para fevereiro de 2020, aí fomos avassalados aí pela Covid. E esse aspecto foi o aspecto, eu diria, definidor, né, da nossa participação. Na realidade, a Covid foi o aspecto definidor da gestão do secretário Cabeto, né? E vai ser o aspecto definidor dessa gestão agora também do Dr. Marcos Gadelha. Para nós, para o desenvolvimento do centro de inteligência, paradoxalmente, a Covid foi muito positiva, porque ela forçou uma organização muito rápida, mesmo que totalmente fora dos padrões esperados, forçou aí uma acomodação muito rápida e muito informal. Então, recrutamos membros já nossos e membros de outros setores, como, por exemplo, a tecnologia de informação. Atuamos de uma forma assim muito ligada à FUNCAP no início da pandemia para desenvolvermos aí as ações contra a Covid. Então formou-se um círculo de trabalho muito eficiente, formou-se muito rapidamente, trabalhávamos bastante e fomos evoluindo naquelas ações mais emergenciais, de suprimentos, né, de insumos de saúde, máscaras, álcool gel, para iniciativas de maior fôlego, como inclusive a do próprio Elmo, né? Uhum. Outras iniciativas também de tecnologia de proteção, com capacetes, com próprias máscaras, e tomamos iniciativas muito importantes para o combate àquela primeira fase da epidemia. Então, paradoxalmente, para o centro de inteligência, a pandemia foi muito positiva. O centro de inteligência, né, seria um núcleo do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, né, que, vamos dizer, estaria pensando, como é que se diz? Porque tem um pessoal que fica muito no operacional, né, de fazer as políticas públicas funcionarem, né, os atendimentos, acompanhamento de hospitais, todo aquele trabalho de uma secretaria. E o centro de inteligência seria o pessoal que estaria, vamos dizer, pensando mais à frente, buscando os dados, não é isso? Desenvolvendo novas tecnologias e tudo mais, pensando um pouco, né, vamos dizer, além do operacional, não é isso? É precisamente isso, Barros. O Centro de Inteligência, a grande missão nossa é buscar informações, analisar essas informações e produzir análises que serão consumidas pelo secretário e pelos seus colaboradores mais próximos, né? Então, assim, eu diria que a nossa rotina, a rotina do Centro de Inteligência em Saúde do Ceará, que fica na Escola de Saúde Pública, ela é uma rotina muito ligada à coleta de dados, né? A busca por bases de dados, em seguida a busca de bases de dados, nós temos que utilizar metodologias de análise, né?
E depois da análise, a gente produz sínteses que são, então, encaminhadas ao secretário, né? O secretário demanda e o centro responde. O centro também tem algumas atividades que ele mesmo acredita que são atividades importantes e que vão desaguar em importantes análises. Mas, fundamentalmente, o Centro de Inteligência em Saúde é uma ferramenta do secretário, né? É. Então, nós somos demandados pelo secretário. Você poderia, por exemplo, falar em alguma, por exemplo, algum estudo que foi assim desenvolvido, né, por esse centro de inteligência que subsidiasse o secretário, só para o pessoal entender assim na prática o que é que foi feito. Eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar um exemplo que foi desenvolvido muito precocemente na primeira onda da epidemia, que o CISEC, né, que é o nosso centro de inteligência, ele foi o pioneiro no país ao mostrar o recorte cruel da epidemia, que era uma epidemia que afetava principalmente em número de casos no começo dela, né, o segmento de muito alto IDH, Índice de Desenvolvimento Urbano, mas que punia com o óbito aquelas pessoas que ocupam o segmento baixo e muito baixo do Índice de Desenvolvimento Humano. Então, nós fomos os primeiros no Brasil a mostrar esse recorte, e isso foi de uma importância muito grande, que até nos continua a nos dar orgulho, porque houve algumas, eu diria, hesitações, algumas pressões que o governador sofreu para fazer, por exemplo, uma liberação mais rápida das medidas de distanciamento social. E, nessa circunstância, o nosso centro mostrou que aquela liberação possivelmente estaria sendo feita na fase muito dura, a fase mais sensível para as pessoas que tinham menos oportunidade de se defender. Uhum. Então, o governador, muito corajosamente, até, ele estancou essa direção, né, o movimento nessa direção, e manteve o distanciamento social e, através dessa medida, né, eh, salvou aí com certeza a vida de milhares de pessoas. Vale dizer que no governo do estado do Ceará houve realmente uma aplicação muito feliz das prerrogativas legais. Eu destaco, por exemplo, a questão do decreto do distanciamento social, né, que foi logo ali no dia, se não me engano, no dia 19 de março, que teve um efeito tremendo sobre a disseminação da Covid no estado. E quando houve então essa discussão sobre uma possível interrupção dessas medidas, o centro pôde produzir essas análises que eu tenho certeza que influenciaram de uma maneira importante a decisão do governador de continuar com as medidas, e se mostrou uma decisão muito acertada do governador. É interessante, né? Ou seja, o uso, né, da inteligência, né, dos dados, né, para subsidiar, para não ser uma decisão tão no escuro, né? Eu acho que é o papel disso aí, né? Ou seja, a decisão sempre será do governador, né? Sempre será do gestor. Isso aí é fato, né? Mas assim, quanto mais informações você tiver, né, mais subsidiará, né? Ou seja, dará mais, vamos dizer, um certo rumo para tomar essa decisão, né? Então acho que isso é muito interessante, né? Esse trabalho aí do Centro de Inteligência da CESA, né? CISEC, como você falou, né? É o Centro de Inteligência em Saúde do Estado do Ceará. Bom, Xavier, eu queria, para a gente encerrar, né, acho que se você teria mais alguma coisa para falar aí sobre essa questão aí do cientista-chefe. Eu posso até, para não ficar muito no aspecto só da Covid, né, vou citar aí uma participação pré-Covid que também muito nos satisfez, que foi, na realidade, a racionalização do chamado Programa contra a Alergia ao Leite Materno. Esse é um programa que a CESA já desenvolvia
mas era um programa que as crianças, né, têm alergia a proteínas de leite e elas necessitam, então, de formulações especiais. E essas formulações especiais são muito caras, né? Pouca gente realmente pode comprar. E a César tinha esse programa, que era um programa basicamente com entrada, mas sem saída, né? As crianças entravam lá muito jovens, e quando nós fomos avaliar o programa, tinha até gente de 15 anos tomando leitinho, né? Que a gente chamava, brincava, dizia que era o leitinho da César. E, obviamente, ficava uma situação de pouca equidade, né? Então, não tinha controles sociais, de renda. Então, nós fizemos isso muito precocemente. Foi um trabalho até junto do agora secretário, o Marcos Gadelha, que nos ajudou a organizar. E pela primeira vez nós criamos uma porta de saída para as crianças, né? Porque realmente depois ali dos 2, 3 anos, a única razão que a criança tem para continuar recebendo aí esse alimento é a desnutrição ou uma esofagite. Tirando essas duas características, a criança está pronta para começar a se alimentar de forma normal. Nós fizemos uma ordenação muito bacana, com a ajuda também dos profissionais, das enfermeiras, dos médicos, e que logo no primeiro ano, isso levou uma economia aí de uns 12 milhões de reais. Tá? Só que assim, você vai dizer, olha, é economia de 12 milhões, mas o Estado não viu nem um tostão desses 12 milhões. Por quê? Porque ele começou a colocar outras pessoas, outras Uhum. crianças que precisavam, né? Então isso foi um aspecto que muito nos alegrou, assim, e muito nos satisfez, porque teve uma resposta muito rápida, né? E eu diria agora, para complementar, nós temos aí um processo muito novo, que é a criação de um simulador de epidemia, no caso de Covid, que é capaz de dar o efeito das vacinas, é capaz de prever o número de infectados, o número de pessoas internadas, o número de óbitos, e que é um recurso muito interessante que nós estaremos lançando em breve e que é extensivo não só ao estado do Ceará, mas extensivo a cada município individual. Eu reputo que esse recurso vai ser muito interessante para o planejamento para um próximo ciclo epidêmico. Interessante isso aí, muito interessante o simulador, né? Depois, quando ele estiver pronto, a gente quer dar uma olhada e, se for o caso, até fazer algumas simulações aqui para apresentar ao Perfeito. pessoal como é que funciona, né? Eu E acho que é. tem esse aspecto educativo também, sabe, Sim. Barros? Uhum. Como simulador, é muito bacana porque você pode colocar na balança, por exemplo, olha, o efeito da vacinação. O efeito da vacinação, ele é linear, né? Ele, por mais que a gente faça esforços, ele se dá de forma linear. A contribuição de alguém que chega aqui com COVID, por exemplo, com a variante Delta, o efeito que ela tem sobre a infecção é, é um efeito exponencial, né? Aham, aham. Então fica muito interessante a gente demonstrar aí quais são os benefícios relativos de você fazer vacinação, mas também de ter um bom sistema de traçamento, de rastreamento e controle, quarentena e isolamento de casos, né? Uhum. Então já é um recurso também, um recurso didático. Interessante, interessante. Bom, pessoal, vamos ter que, né, encerrar. A discussão foi muito interessante, né? Eu sempre digo que eu sou o que aprendo mais, né? Porque hoje eu estou, né, é pesquisa jurídica, é pesquisa social, é violência, é matemática, né? Então tem sido um grande aprendizado, né? Então, Xavier, queria lhe agradecer mais uma vez aqui a disponibilidade de estar falando aqui conosco, né? Acho que foi bem interessante, eu acho que bastante esclarecedor para as pessoas entenderem um pouco, né, esse trabalho de bastidores, né, que é feito, né, nesse processo e que pode ajudar, né, ajudou e vai continuar ajudando, né, aí a melhoria da qualidade da nossa saúde, né? Ok? Bom, Perfeito. obrigado. E bom, pessoal, agora vamos, né, infelizmente vamos ter que encerrar, né? Nós estamos só recapitulando aí para vocês, né, nosso Conversa com Ciência. É um projeto aí da SBPC e uma curiosidade, né, foi na época que o seu Xavier era
representante, né, do Estado na SBPC, então nós assinamos esse convênio aí com a Fundação Astef, da qual eu era presidente, né, agora eu sou ex-presidente da fundação, e hoje temos a UFC também, hoje se agregou ao projeto, né, então também hoje eu acho que é uma coisa muito interessante, né, SBPC, Fundação Astef e UFC, né, então para a gente justamente fazer essa divulgação científica. Nós vamos agora em outubro já fazer um ano que estamos aí divulgando, né? E eu quero convidar vocês a ir lá no nosso canal, Conversa com Ciência, no YouTube, né? Assistir os programas anteriores, se inscreverem lá no canal, dar um like, né? Bota o sininho, né? Porque isso é muito interessante, né? Divulgar ciência é fundamental, né? Aonde você vai em qualquer país, desenvolvido, a ciência tem um papel importante porque ela gera riqueza, né? E riqueza vindo do conhecimento. Então, eu acho que isso a gente tem que valorizar, certo? E também olhem lá nas nossas redes sociais, né? Nós estamos hoje lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, certo? No LinkedIn, apresentando para vocês o Conversa com Ciência, tá certo? Então, eu sou o professor Barros Neto, âncora desse projeto, professor titular da Universidade do Ceará, e que tenho o maior prazer de estar aqui falando para vocês, ok? Então, queria agradecer mais uma vez a confiança, espero que vocês tenham gostado, como eu gostei deste episódio, e que nós tenhamos muito mais episódios aí pela frente. Muito obrigado, fiquem em paz, fiquem em casa, fiquem com saúde. Até a próxima.